A gente tá no YouTube, né? Para quem estiver acompanhando aí no YouTube, coloca caso haja dúvidas, caso haja ponderações, caso haja discordâncias, coloca aí que a gente pode acabar trazendo aqui. E caso você queira também participar, é só trazer aí. Deve ter algum link aí em algum lugar. Clique aí que a gente vai te receber de muito bom grado. Mas uma coisa que eu não sei se ficou muito claro, principalmente para os mais jovens aí, né, para quem já tem uma jornada de vida, de experiências, não necessariamente de idade, né? Eu sei que talvez não seja óbvio. Toda essa temática de política. Ah, Theo, então, se eu não fizer nada, eu estou favorecendo algum dos lados. Tem como saber qual lado? Isso depende, né? Quantos lados tem a política? No nosso Brasil, quantos lados, quantos interesses tem aí funcionando? A gente acho que é, inclusive, uma burrice ainda maior a gente polarizar, porque parece que limita em apenas dois lados. E não existem só dois lados, existem vários interesses, cada um puxando a sardinha dos acontecimentos para seu próprio benefício. E quando eu falo interesse, não necessariamente é uma pessoa única, eu acho que isso é óbvio, né? Tem uns grupos aí. Mas quando a gente fala de ideologia, a gente está sim falando de uma manifestação em massa, de uma cultura em massa que se manifesta não só nos comportamentos, nos seus ideais, mas para além dos comportamentos, também para a esfera política. Quando a gente vê leis sendo feitas para favorecerem ou desfavorecerem determinados comportamentos que simbolizam ou até expressam de maneira direta algumas ideologias, a gente percebe como um ataque direto. Então a gente tem esquerda fazendo isso contra a direita, a gente tem direita fazendo isso contra a esquerda também. E não é segredo para vocês, eu tenho uma veia um tanto mais liberal, porém também de base cristã, né? A gente não pode esquecer que para além da lei dos homens existe a lei de Deus, então essa está sobre todos. Até o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz o entendimento, quando ele está diante de Pilatos, que toda autoridade é reconhecida por Deus, é dada por Deus, mas a dele, obviamente, é superior. E caso, caso você esteja já também numa jornada de serviço a Deus ou servidão a Deus, somos reconhecidos de maneira adotiva como os filhos através de Jesus Cristo, mas entendemos que nossas atitudes aqui nesse mundo, que nossas intenções aqui nesse mundo devem refletir, obviamente, o caráter de Deus. E aí, voltando, eu não preciso saber quais os lados eu estou nutrindo ou desnutrindo. Ah, então, mas aí fica difícil, porque a ideia justamente do propósito dessa aula é entender que a inação, eu não fazer nada, eu já estou favorecendo um dos lados. Tá, basta que você saiba isso. Mas, de maneira consciente, favoreça o lado que você deseja. Você não pode bancar o hipócrita dizendo que é contra determinado lado. Eu não estou falando, entendam, não estou falando aqui que é só lados políticos. Mas eu comentei na outra parte que em algum momento você vai saber que é sobre prosperidade e miséria, que é sobre morte e também vida, que é sobre verdade versus a mentira. E a verdade eu não posso dizer que se resume numa única coisa, mas é um escopo de coisas que vão nos aproximar da realidade. A realidade, qual importa? Já que um ponto de vista ele é real e o outro ponto de vista também é real. Foi o que norteou toda a nossa discussão. Duas pessoas com ideologias políticas diferentes, elas têm experiências pessoais que vão corroborar a compreensão dele sobre aquela visão política. Não adianta você dizer que ele está errado, ele vivenciou experiências que favoreceram aquela ideologia política. Quer dizer que aquela ideologia está correta? Obviamente que não, senão teríamos aí no mínimo uma anarquia disseminada entre nações aí. Mas a gente precisa, no mínimo, ter o pressuposto da sujeição. A democracia vem com esse pressuposto de que a maioria ela está acima da minoria. Então a minoria sujeita-se sobre a maioria. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas sobre democracia. Pessoalmente, acho que começa com demo, não é à toa. Acho que já faz uma alusão muito, muito direta a quem interessa a democracia. E para os mais entendidos, para os de casa, entendemos, obviamente, que todo sistema humano ele é falho. Todo sistema político humano, regido por um humano, ele é falho. Por mais conspiracionista que isso pareça, não estamos ainda em época da regência política do nosso Senhor Jesus Cristo, mas podemos viver de acordo a ela. E apenas essa atitude, e o que é certo, apenas a sua atitude de fazer o que era correto, de se dedicar ao que é verdadeiro, meramente isso,
já vai causar enormes problemas para sua vida social. Porque no meio dessa jornada de fazer o que é certo, de prezar pelo que é nobre, de prezar pelo que é correto, pelo que é honesto, a sua vida já vai se confrontar com inúmeras outras narrativas que vão dizer o contrário. Em questões práticas, o jeitinho brasileiro talvez seja o mais popular, que é a ideia do sujeito que, se não tiver ninguém olhando, tudo bem fazer. E se 2 ou 3 fazem, eu já coloco a ideia de que não, todo mundo faz assim, então não tem problema. Nas coisas pequenas da vida, é na fila do mercado, é um troco que veio errado, se você muda ou não o nome do documento do contrato, se você emite o seu recibo ou não, se você paga os seus impostos ou não. Ah, mas Theo, então você é a favor dos impostos? Depende. A gente pode entrar nesse assunto também depois. Alguns que já são de casa já conhecem melhor aí, mas depende. Eu acredito que você precisa estar correto, mas há maneiras e maneiras de estar correto. Você não precisa mentir, você não precisa enganar, muito menos enganar o governo, mas você precisa estar correto, porque a sua... Poxa, acho que fica mais fácil, lembrando aquele outro lá que falou que a gente deixou de buscar uma cultura que preza pela honra ou que busca pela honra, para passar a vivenciar e buscar aquilo que busca e preza a dignidade. E parece ser um discurso bonito, né? E todos em prol da dignidade. Mas na prática não é. Porque o que é dignidade para uns pode não ser dignidade para outros. Já a honra é um patamar muito alto que serve como ideal de busca para todos, né? Então, uma vida idônea, uma vida íntegra, uma vida nobre, uma vida honesta, uma vida correta, mesmo quando ninguém está vendo, uma vida de respeito aos mais fracos, de cuidado aos mais fracos, mas sem tirar deles a autonomia do aprendizado. Por mais que você tenha uma criança dentro de casa, você pode até pegar um copo de água para ela aqui, inclusive, pegando o copo de água, sem tirar dela o aprendizado dela mesma pegar o copo de água. Como que faz isso? No meio político não difere do seu meio pessoal. Você pode dar a sua esmola pro mendigo que dorme na porta da sua casa, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 10 anos direto, né? Não vou entrar nos méritos do para quê e por que você pode fazer isso ou não, mas será que você não está dando manutenção à condição dele? Tem uma premissa de Freud, Sigmund Freud, que ele fala que a mudança só ocorre quando a dor da não mudança ela é maior. Então, o problema está sendo maior, o desgaste com aquele problema é maior do que o esforço que você vai ter com a mudança, é maior. Então você muda. Você vai se mobilizar. É aquela ideia do desconforto. Eu tô meio torto na cadeira, tô aqui, não tô muito confortável, mas tudo bem, tá no campo do meu pré-consciente ali. Quando isso se torna tão desgastante, tão incômodo ao ponto de vir para a consciência, ou quase, meu corpo sozinho ele já vai se mexer. Eu já vou me acomodar aqui. E isso funciona em outros graus, isso funciona em outras escalas, até chegar no escopo político. Então, como você vai dar o seu grito político, como você vai praticar a sua atitude política sem precisar se candidatar a vereador, deputado? Se for, ótimo, vá lá e faça um excelente trabalho, em nome da verdade e da integridade. Mas isso não é para mim. Você pode e deve dar o seu grito e a sua atitude política levando uma vida íntegra, levando uma vida normal, mas correta e íntegra, com seus vizinhos, com seus familiares, com seus conhecidos, com seus clientes, com seus funcionários, também com sua empresa ou suas empresas, a maneira como você lida com os seus colaboradores e também com o governo. Mas o governo não é uma pessoa. Tudo bem, existe uma outra pessoa do outro lado também, e várias delas. Quando o fisco chega na sua porta, também são pessoas que chegam ali. Então é preciso lembrar isso, no mínimo, porque eu sei que é muito fácil tirar um corte daqui e acabar a gente propagando talvez uma filosofia contrária do que nós acreditamos, propagando talvez uma atitude diferente daquilo que a gente está almejando. Eu estou propagando a honestidade e a integridade, me posiciono aqui disposto a ser gravado e filmado e com todos à escuta, inclusive pessoas que não conhecem, não sabem os nossos porquês, e é muito fácil pegarem hoje em dia o seu trecho e colocarem num contexto diferente ou fora de contexto, meramente sem contexto, né? Mas será que isso importa realmente? Será que não basta eu falar a frase e isso já é errado? Eu particularmente acredito muito que depende. Acho que o basicão disso a gente vê em citações, né? Todos os meus alunos são uns bostas. Pensei eu quando estava meditando sobre possíveis pecados
que eu posso dedicar a Deus para ser perdoados e me arrepender deles. Entende? Eu posso pegar essa mera frase, tirar ela de contexto e ponto. Então, a mera existência de citações já coloca o pressuposto de que esses enganos podem acontecer. Mas, em resumo, para a gente finalizar aqui, e um recado principalmente para os mais jovens aí, para quem tá acompanhando e também em outras mídias, né? Busquem as coisas nobres, busque ser regido pela verdade, mesmo que você não tenha compreensão total da verdade. Mas sempre, sempre, sempre considere que existe uma verdade ainda não compreendida por você. Esse é o básico, inclusive da vida cristã. A minha jornada ao cristianismo foi um solavanco na minha vida. Eu acreditei, naquele momento, por conclusão própria, que todos os cristãos seriam as pessoas mais aptas para poderem aprender. E, diferente de vocês que estão aqui, e eu colocando à disposição todos os conhecimentos que eu tenho, em todas as áreas que eu tenho, com todos os livros que eu li, com todos os cursos que eu fiz, enfim, tudo colocado à disposição de maneira instrutiva e intelectual, no meio cristão não houve essa abertura. Porque a ideia de times, a ideia de, novamente, de polaridades teológicas acontece gritantemente no meio evangélico brasileiro. Se uma igreja diz, aqui pode tal coisa, a outra ali da esquina vai dizer, você não deve fazer essa mesma tal coisa, porque é pecado, você vai para o inferno. E existe, o mais complicado é isso, é o que pouca gente diz. Existe bases teológicas, bases bíblicas, para corroborar as duas opiniões. Esse é o grande problema das teologias que a gente tem atualmente. Em algumas escolas, na maioria delas, bastaria 3, 4, 5 versículos no máximo, aliás, menos do que isso, para poder dar favorecimento a uma linha teológica e condenar todo um outro grupo de pessoas. No final das contas, a gente está em busca de condenar ou não, ou do nosso aprimoramento. A base de que a salvação individual já nos dá um indício de que não importa muito o que meu coleguinha esteja fazendo. Existe o pressuposto de que um dia iremos julgar outras pessoas? Vamos. Podemos julgar atitude? Devemos julgar atitude. Porém, ao único que eu devo satisfação pelo risco da condenação é Deus. É o único. Então, se o meu coleguinha vai pecar de uma determinada maneira que teologicamente eu acho errado ou não, e lembre, eu estou falando disso como um paralelo da teologia e do meio cristão evangélico no Brasil, mas isso está servindo também, a mesma argumentação serve para o meio político do que motivou nosso encontro. Se eu utilizo as regras para ferir o outro, eu começo a abrir o precedente para que as regras me firam. Isso serve dentro da teologia, existe base teológica para isso. Isso serve dentro também do social. Por isso que a misericórdia, a compaixão, a piedade, a caridade, ela deve sempre flutuar acima de tudo aquilo que a gente coloca como regra. De regras para a vida. Sei lá, baixei um e-book aqui com 10 regras principais da vida e uma delas está dizendo para eu nunca aceitar perto de mim pessoas que estejam num nível mais baixo do que o meu, porque eu quero ser o mais burro da mesa, porque eu quero ser a pessoa que mais tem a aprender. Ok, se essas mesmas pessoas, a qual na mesa que você quer sentar, pensar dessa forma, você senta lá? Provavelmente não. Você vai depender de um dedinho de misericórdia, de um dedinho de compaixão, um dedinho de piedade dessa mesa mais inteligente que você, e torcer para que eles não pensem dessa maneira também, para que você consiga sentar na mesma mesa que eles. E por que então você não vai ceder também esse dedinho de misericórdia e piedade para outros sentarem na mesa com você, ou para outros abaixo sentarem na mesa com você? Isso é o pressuposto. Apenas essa habilidade sendo exercitada constantemente já te coloca diante de Deus, diante do julgador da vida, aquele que é quem a gente busca recorrer quando o caminhão está a 5 centímetros do nosso nariz na BR, diante dele, pressuposto do Pai, é só você que eu devo satisfação. Lembrar disso constantemente, lembrar dessa dedicação de vida a Deus, inclusive acima de família, é uma coisa chocante para muitos hoje no Brasil. Mas é a base necessária para uma vida íntegra. Senão, quando sua família não estiver vendo, quando sua família não estiver sabendo, quando sua família não estiver mais viva, será que, aos mais jovens aí, será que vale a pena ser íntegro, honesto? Quando não tem ninguém olhando. Eu sei que é uma coisa básica, né? Mas esse exercício de domínio próprio é o furar o sinal vermelho quando não tem fluxo, não tem trânsito. Eu sei que tem lugares que são perigosos,
são perigosos ali de você ficar com o carro parado, né? Morei em cidades assim, mas você entende que existe a regra e a exceção da regra, e é aí que entra a questão da misericórdia. Se você for seguir exatamente a regra todas as vezes, inclusive isso é bíblico, né? Para você não ser demasiadamente justo, porque se a justiça fosse aplicada a você de forma estrita e demasiada, o que seria de você? Bastaria um apenas pecado para que você fosse totalmente condenado. E na verdade, a condenação do pecado original gera isso, né? E é por isso a necessidade da entrega de vida ao Senhor Jesus, é por isso a necessidade do reconhecimento da condenação e o reconhecimento da salvação ofertada por ele. Na teologia tem uma matéria com esse nome, esqueci o nome agora, depois eu comento aí. Mas tem uma matéria na teologia, soterologia. Soterologia é a matéria dentro da teologia que estuda o plano de salvação de Deus para com o homem. E a salvação do quê? Da morte. A gente está falando aí, curiosamente, a gente já comentou, dando risada em algum momento disso, mas a cura da morte está disponível ao homem. Porém, a posologia dessa medicação, ela não é tão atrativa quanto a maioria das pessoas gostaria. E, sim, isso atende a aquela necessidade que muitos de nós, né, não só vocês, mas de nós temos, que é de sair da média, sair da mediocridade. Saindo da mediocridade já é um grito político, né? Se a gente entender que política vem da necessidade de regência sobre muitos, sobre as regras coletivas, sobre o cuidado daquilo que é coletivo. Então, quando começa o coletivo? Quando dois se reúnem, já temos um coletivo, ideias coletivas, até que se isso se estenda gradualmente até haver bens coletivos. No caso de um casamento, são dois que se unem ao ponto da justiça reconhecer que os bens são de dois. E aí existem as estratégias também para contornar isso, mas existem as modalidades de divisão de bens, porque são dos dois, o patrimônio construído a dois. Mas passou de dois, de três, herança. Temos aí a herança também, quando os pais falecem, entram em ausência, os filhos também recebem a distribuição da herança, né? Não só filhos, mas netos também. Então, essa administração do coletivo, ela entra no aspecto do que é político também. Posicionar-se diante disso não é ficar na internet gritando o político X é uma bosta, o político Y também é uma bosta. Não precisa bancar o histérico militante. A gente vai falar sobre isso depois, sobre como vários desses movimentos sociais, eles são coxo de alimento de cavalo, são coxos com lavagem emocional para suas questões não resolvidas. A revolta juvenil com seus pais encontra espaço e vazão das causas sociais de revolta revolucionária, principalmente as revolucionárias. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive. Quando você resolve as suas questões parentais, quando você resolve suas questões internas e emocionais, nem mesmo a militância consegue ser atraente para você depois disso. É a música do Chorão, né? Quem tá em paz não quer guerra com ninguém. É mais ou menos isso. Só que, na realidade, aquele que está em paz, ele passa a saber guerrear. O conceito de guerra que muitos têm, ele passa por algumas definições que são mais para o aspecto da agressividade do que para o aspecto da oposição em si. É quase como se não existisse oposição inteligente. Se vamos entrar em oposição com alguém, eu preciso apenas praticar o marketing de guerrilha, atacando o outro, profanando a imagem do outro, né, denegrindo ela. E é útil isso. É útil e é inteligente em alguns aspectos. A gente vai poder falar também quando isso é necessário. Depende com quem você está lidando. Dependendo com quem, não adianta argumentar, não tem argumento. E calma, não é o seu tio que senta lá na mesa do jantar, né, na mesa de família, e que fala que um é isso ou outro político é aquilo. A gente está falando sobre posicionamento, sobre pessoas que nem sequer querem saber do que se trata a própria narrativa ou a narrativa do outro. A esses, não tem muita discussão. Manda a merda, vira as costas e ponto. Veio pra cima, exerça seus direitos. Ponto. Pode abordar também isso e também sobre dinheiro é o novo pau, porque o quanto você ganha é o quanto você tem de pau hoje em dia, né? Acho que sempre foi assim, na verdade, né? O potencial de criação de patrimônio, o potencial humano e, curiosamente, isso vale para homens e para mulheres também, principalmente nessa inversão de papéis ou de posições. A gente vai falar sobre isso melhor. É só marcar aí que a gente se fala.